Fala galera, hoje nessa aula especial a gente vai começar a falar de um dos temas mais importantes do nono ano. Um assunto que vocês vão levar aí por todo o seu ensino médio, já que vocês estão aí com o pé no ensino médio, isso daqui vocês vão estar vendo o tempo todo no ensino médio de vocês, tá? Então a gente já começa a preparar o aluno a partir do nono ano para lidar com as equações quadradas. Tá? As equações quadradas ou quadráticas, pessoal, elas também podem ser conhecidas como equações do segundo grau. Tá? Equações quadráticas, né, ou do segundo grau é a mesma coisa. Tá? Vamos para a definição, pessoal. O que é uma equação do segundo grau? Como que eu identifico uma equação do segundo grau? Olha só. Definição. Toda expressão algébrica que, na sua forma reduzida, assume a forma, olha só, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, essa aqui é a forma geral, tá, de uma equação do segundo grau, denomina-se equação quadrada ou equação do segundo grau. Pessoal, está falando aqui na sua forma reduzida, tá, na sua forma reduzida, ou seja, eu não tenho mais elementos semelhantes aqui dentro, que eu possa estar somando ou subtraindo. Chegando nessa estrutura aqui, a única forma que eu vou poder dar continuidade ao cálculo é através das regras de equações. Equações porque possui um sinal de igualdade aqui. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Como que a gente identifica visualmente uma equação do segundo grau? Observem que eu tenho x aqui e x aqui. Elas são as incógnitas dessa equação. Tá? Percebam que nesse primeiro x aqui, ó, o expoente é 2 e nesse outro x aqui o expoente é 1. Por que que ela é do segundo grau? Porque o maior expoente entre as incógnitas é 2. Então, quando o maior expoente entre as incógnitas é igual a 2, então significa que aquela equação é do segundo grau. Ok? É dessa forma que a gente vê de forma geral, o grau de uma equação. Vai ser sempre o maior expoente entre as incógnitas que vai determinar isso. Então, no caso de uma equação do segundo grau, o maior expoente entre as incógnitas vai ser o 2. Ok? A gente mais para frente a gente vai ver aqui a gente vai identificar quem é A, quem é B, quem é C, as incógnitas, ok? Bom, aqui alguns exemplos. Eu tenho x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Nesse daqui, 2x ao quadrado menos x mais 8 igual a 0. X ao quadrado sobre 3 mais 5x menos 1 igual a 0. Observe que elas estão respeitando essa forma geral aqui, certo? Então, nós temos aqui exemplos de equações quadradas ou equações do segundo grau, ok? Vamos ver agora sobre os seus elementos. Beleza, galera, vamos falar aqui sobre os elementos de uma equação quadrada, pessoal. Quais são os elementos que eu encontro lá dentro? Então, veja bem, na forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, temos, observem quem vai ser quem aqui dentro. O a, b e o c, ó, esse a, esse b e esse c, a gente chama de invariáveis, ou seja, são valores que não mudam, eles já vão estar fixos lá dentro. Tá? Por isso que a gente fala que elas são invariáveis. X, que eu vou encontrar tanto aqui quanto aqui, é a incógnita da equação, que a gente também, consequentemente, pode chamar de variáveis. São os valores que vão mudar. Né? E a gente também tem que falar, a gente tem que dar uma atenção especial em relação à posição das invariáveis, pessoal. A gente vai ter que determinar aqui a posição do A, do B e do C. Como que eu identifico A, B e C dentro de uma equação do segundo grau? Simples. O A vai ser sempre aquele valor que multiplica com x ao quadrado. Observa aqui, eu tenho ax ao quadrado. Então, o número que estiver multiplicando com a incógnita ao quadrado, a gente identifica como A. Ok? B vai ser aquele valor que sempre multiplica com x. Tá aqui, ó, B vezes x, ou bx. Vai ser sempre o valor que multiplica com a incógnita elevada a 1. E o C, pessoal, é o que a gente chama de termo independente. Por que termo independente? Porque ele está aqui, ó, sem multiplicar com nenhuma incógnita. Ele está solto. Ele não está multiplicando nem com x, nem com x ao quadrado. Ele está lá sozinho. Por isso que a gente chama de termo independente. Ok?
Vamos ver alguns exemplos aqui de como a gente separa esses elementos. Muito bem, vamos lá, pessoal. Vamos ver como que a gente vai fazer para identificar aqui e separar as invariáveis de uma equação do segundo grau. Tá aqui, ó, identifica as invariáveis das equações quadradas. Aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a 0. Então vamos lá. A. Quem seria o A? O A é quem multiplica com x ao quadrado. Então aqui no caso o A vai ser igual a 2. Certo? O B é quem multiplica o x. Então tá aqui, ó. Quem está multiplicando com x é o 3. E o C, pessoal, prestem bastante atenção, hein, pessoal. O C vai ser o termo independente. Então vai ser menos 5. Tá? Tomem muito cuidado quando vocês estiverem separando as invariáveis de uma equação do segundo grau, porque o sinal que antecede o número vai acompanhá-lo para onde ele for. Então aqui o C não é 5, não, é menos 5. Tá? Da mesma forma que é mais 3 e aqui é mais 2. Ok? Então tomem cuidado. O sinal que antecede o número, a invariável, né, no caso, vai acompanhá-lo para onde ele for. Tá bom? Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho x ao quadrado menos 6x igual a 0. Professor, estou sentindo falta de um elemento aí dentro. Não tem problema. A gente daqui a pouco vai estudar os tipos de equações do segundo grau. Vocês vão ver que tem as completas e as incompletas. Essa daqui é um do tipo incompleta. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui A. Quem seria o A? Observe que o A aqui, ó, não tem. Mas a gente subentende que toda letra sozinha, aqui no caso x ao quadrado, ela vai ter uma parte literal, ou desculpa, uma parte numérica. O seu número vai ser sempre igual a 1. Aqui no caso é 1x ao quadrado. Então, o A aqui vai ser 1. Ok? B é quem multiplica o x. Ó. Vai ser menos 6. Lembrando, o sinal que antecede o número o acompanha para onde ele for. Tá? E o C, professor, não tem termo independente aqui. Você coloca 0. Não é esse 0, é porque ele não está aqui. Tá bom? Então, quando não tiver um elemento, você coloca 0. Nessa daqui, x ao quadrado sobre 2 menos 18 igual a 0. O A é quem acompanha x ao quadrado. X ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes x, né, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, 1 meio vezes x ao quadrado, 1 vezes x ao quadrado sobre 2. Então, eu posso deduzir aqui que o A vai ser igual a 1 meio, vou colocar de vermelho, igual às outras. 1 meio. B vai ser quem multiplica o x elevado a 1. Não tem x elevado a 1 aqui. 0. E o C é o termo independente, menos 18. Galera, percebam o seguinte. Nas três aqui, em todas as três, eu percebi a ausência do termo independente C e da invariável B, né? Da invariável C e da invariável B. Mas em todas elas, ó, eu tenho o A, certo? Isso daqui é o que caracteriza uma equação do segundo grau, tá? O A, que é o valor que acompanha x ao quadrado aqui, ele nunca pode ser igual a 0. Ele sempre tem que existir. Por quê? Como que caracteriza uma equação do segundo grau? É a incógnita elevada a 2, com o expoente 2, que vai ser o maior expoente. Se eu pegar essa incógnita elevada a 2 e multiplicar por 0, todo número multiplicado por 0 dá 0. Então essa incógnita desapareceria. Ela desaparecendo descaracteriza a equação do segundo grau, certo? Então, em toda a equação do segundo grau, eu posso perceber a ausência das invariáveis B e C, mas nunca de A, ok? A sempre tem que existir, ok? Vamos lá para os tipos de equações. Ótimo, galera. Agora a gente vai falar dos tipos de equações quadradas. Nós temos dois tipos, tá, pessoal? Nós temos as equações incompletas e temos as equações completas. O que diferencia um tipo da outra? Nas equações incompletas, eu vou perceber a ausência de B ou C, ou seja, eu vou perceber que nelas não vai ter ou a invariável B ou a invariável C, ou seja, quando C for igual a 0, né, quando ele não existir,
eu vou ter a equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Tá vendo que eu não tenho termo independente? Ou quando b for igual a zero. No caso, não vai ter a invariável b. Então, eu vou ter uma equação do tipo ax² mais c igual a zero. Tá? Então, a equação do segundo grau é considerada incompleta quando nela eu percebo a ausência da invariável b ou c. Ok? E temos as equações completas, que o nome já dá ideia, né, pessoal? De acordo com o que a gente explicou aqui em cima, a gente vai perceber lá que ela apresenta todas as invariáveis a, b ou c. É aquele termo geral, né, aquela que eu coloquei na primeira. Né? Em toda equação que eu encontrar a, b e c, eu digo que ela é uma equação do tipo completa. Ok? Vamos ver alguns exemplos de como a gente diferencia. Muito bem, galera. Vamos resolver esse exemplinho aqui para a gente determinar que tipo de equação é esse que a gente está apresentando aqui, se é completo ou incompleto. Olha o da letra A. Na letra A, eu percebo a existência de A, B e C. A aqui, no caso, vai ser o 4, o B vai ser o 3 e o C vai ser o -2. Então, eu tenho as três invariáveis. Então, nesse caso, ela vai ser completa ou incompleta? Perfeitamente, ela vai ser completa, né? Porque ela apresenta as três invariáveis. Nessa daqui, eu tenho o A, que é o 1, tenho o B, mas não tenho C. Eu não tenho termo independente. Então, eu só tenho A e B. Estou percebendo a ausência de C ali. Se está faltando alguma, ela é incompleta. Perfeito? Mesma coisa aqui, ó. O A vai ser igual a -7. O B eu não tenho, que B é quem multiplica x elevado a 1. E eu não tenho essa variável lá, essa incógnita. Mas eu tenho um termo independente, que é -4. Então eu tenho A e C, está faltando B. Incompleto. E essa daqui também, igual à primeira, eu tenho A, B e C. Eu tenho as três invariáveis, então ela é do tipo completa. Ok, pessoal? Agora a gente vai para a parte mais importante. Não que as outras que a gente falou até aqui sejam menos importantes, mas agora a gente vai para a parte dos cálculos. Vamos ver como que a gente resolve esse tipo de equação. Começando pelas incompletas, tá, pessoal? Que são mais simples. Ótimo, vamos falar do primeiro tipo aqui, pessoal. Primeiro método de resolução. Vou falar primeiro das equações do tipo A e B. Quando eu falar que A e B, significa que eu tenho apenas A e B, né? Apenas as invariáveis A e B, faltando C. Pessoal, um detalhe, tá? Antes da gente continuar. Em equações do segundo grau, a gente encontra sempre dois resultados, tá, pessoal? A gente vai encontrar sempre duas raízes. Quando a gente vai resolver uma equação qualquer, as soluções que a gente encontra para essas equações a gente chama de raízes, tá? Então, numa equação dessa daqui do segundo grau, a gente encontra duas raízes e dependendo do tipo de equação, né, vai mudar o tipo de raiz. Tipo nessa daqui, vocês vão ver que uma das raízes vai ser sempre zero, no outro tipo de equação, vocês vão ver que as raízes vão ser simétricas, né? Mas, enfim, o que vocês têm que saber aqui, a princípio, é o seguinte, que nesses tipos de equações aqui, do segundo grau, a gente encontra sempre duas raízes. Professor, mas por que duas raízes? Pensa comigo, se eu tenho aqui uma incógnita elevada ao quadrado é 2, 2 é par. Então, tanto faz se eu colocar aqui, substituir x por um número positivo ou um número negativo, certo? Então, se há a possibilidade de eu colocar dois números distintos aqui dentro e ela me gerar um resultado real, então faz com que essa equação me dê duas raízes, dois resultados, ok? Então, gravem isso. Nessas equações do segundo grau, nessas equações quadradas, a gente encontra duas raízes, ok? Vamos mostrar como que a gente chega nelas aqui. Observe essa primeira aqui, eu tenho x² mais 6x igual a zero. Pessoal, a gente havia estudado no 8º ano métodos de fatoração. Aqui vocês vão ter que usar aquilo que a gente estudou lá no 8º ano. A gente vai usar fatoração, só que a gente vai usar aquele método mais simples. Para resolver essa equação aqui, a gente vai utilizar
o método de fatoração chamado de fator comum em evidência. A gente vai colocar um elemento em evidência aqui. Então perceba, eu vou ver o que tem em comum desse lado e desse lado aqui. Se você perceber, tanto desse lado quanto desse lado eu tenho x em comum. Então eu vou colocar o x em evidência e abro parênteses, certo? Aí eu vou dividir esses elementos por esse x e colocar a resposta aqui dentro. Vai ficar x ao quadrado dividido por x, vai dar x. Aí mais 6x dividido por x, 6x aqui, ó, esse x cancela com esse, sobra apenas um 6, igual a zero. Então perceba agora, pessoal, olha a lógica aqui da situação. Eu tenho um produto de x vezes x mais 6 que está sendo igual a zero. Num produto, pessoal, em qualquer produto, que eu pegar ali um valor e multiplicar por outro para dar zero, consequentemente eu deduzo que um desses dois valores vai ser igual a zero, certo? Então eu posso dizer aqui que esse x vai ser igual a zero. Já achei uma das raízes, ó. X igual a zero. Como ele é o primeiro resultado, eu vou chamar de x1. Eu vou colocar um tracinho em cima dele ali, tá? Então, esse x aqui vai ser igual a zero, ou essa expressão x mais 6 vai ser igual a zero, certo? Esse vai ser igual a zero, ou isso vai ser igual a zero. Vou até sublinhar aqui, ó. Esse vai ser igual a zero, ou esse igual a zero, certo? Agora perceba que eu vou trabalhar com a equação do primeiro grau simples, é só isolar o x. Como vai ser o segundo resultado para x aqui, eu vou chamar de x2, ó. Vou colocar dois tracinhos aqui em cima. Esse 6 está desse lado somando, vai para o outro lado subtraindo. Tá bom. Então aqui, ó, as respostas, os resultados das raízes dessa equação aqui são dois, como eu falei. É x igual a zero ou x igual a menos 6. Ok? Resolvemos a primeira, vamos para a segunda. Mesma coisa, eu tenho do tipo A e B. Então eu vou usar a evidência. Eu vou ver o que eu tenho em comum desse lado aqui e desse lado aqui. Obviamente é o x novamente. Vou colocar o x em evidência, abrir o parênteses. Aí eu faço menos 3x ao quadrado dividido por x, vai dar menos 3x. Menos 16x dividido por x, x com x dá 1, sobra apenas 1, 16 igual a zero. Beleza. Já determinei aqui, ó, x1 igual a zero, ou menos 3x menos 16 igual a zero. Agora é só isolar, né, pessoal? Vou ficar com menos 3x igual a 16. Como eu estou ficando com a incógnita negativa, multiplico por menos 1. Deixa eu melhorar aqui esse menos 1. Pronto. Então eu troco o sinal da incógnita. Vou ficar com 3x igual a menos 16. Vou jogar aqui para cima. Isolando, 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Menos 16 terços. Não dá para simplificar nem dividir de forma exata. Esse daqui é o meu x2, é a minha segunda raiz. Certo? Percebam uma coisa, pessoal. Quando eu estou trabalhando com a equação do tipo A e B, uma das raízes sempre vai ser igual a zero. Tá? É a dica. Sempre que eu estiver trabalhando aqui com equações do tipo A e B, presta atenção no pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Tá? Uma das raízes sempre vai ser igual a zero. E a outra raiz vai vir sempre de dentro aqui, ó, do parêntese. Olha nesse outro exemplo aqui, ó. Vou de novo colocar em evidência, como eu tenho do tipo A e B, né? Então, eu vou ver o que eu tenho em comum aqui desses dois lados, vai ser o x. Coloco o x em evidência. Eu faço x ao quadrado dividido por x dá x, menos 4x dividido por x, 4, igual a zero. Olha aí, olha o pulo do gato. Eu já sei que esse x é igual a zero. Já achei uma das raízes. Sempre, do tipo A e B, uma das raízes é sempre igual a zero. E a outra vem de dentro do parênteses. Ou x menos 4 igual a zero. Isolando, como vai ser o segundo resultado que eu vou encontrar, x vai ser igual a 4 positivo. Ok? Então, essa é a dica. Primeiro, equação do tipo A e B resolve através de fatoração por fator comum, por evidência. Né? E segunda dica, uma das raízes sempre vai ser igual a zero. Ok? Vamos fazer outras do tipo A e C agora. Beleza, galera. Agora a gente vai falar das equações do tipo A e C, ou seja, eu não vou ter B. Eu vou ter A e C apenas, ok?
Pessoal, toda vez que eu tiver esse tipo de equação, a gente vai resolver através de raiz. Basta a gente isolar a incógnita e tirar a raiz do que sobrar no segundo membro da equação. E devido a isso, que tipo de raiz eu vou ter aqui? Eu vou ter sempre raízes simétricas, ou seja, o mesmo valor real, o mesmo valor absoluto, só que com sinais trocados, certo? Igual lá no tipo A e B, né? Um dos resultados já vai ser igual a 0. Beleza. Essa daqui, qual é a peculiaridade? As raízes vão ser simétricas, devido à raiz que a gente vai tirar, né? Vou tirar uma raiz positiva e uma negativa. Então, olha só aqui, eu tenho x² menos 25 igual a 0. Como eu falei, eu vou extrair a raiz aqui. Para isso, eu vou isolar o x. Então, eu vou ficar aqui ó, com x² igual a 25, que vai para o outro lado positivo, né? Agora, eu vou isolar o x. Eu tenho a potência ao quadrado. Qual é a operação inversa da potência ao quadrado? É a raiz quadrada. Só que, nesse caso, eu vou ter raízes simétricas. Como eu havia falado para vocês, eu vou ter uma mais raiz de 25 e menos a raiz de 25, porque os resultados vão ser simétricos. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, 5. Então, eu posso dizer aqui ó, que x1 é igual a 5 e x2 igual a menos 5. São as duas raízes simétricas, uma positiva e a outra negativa. Ok? Vai ser sempre assim, as raízes sempre vão ser simétricas nesse tipo de equação, ok? Olha essa daqui, pessoal. Vamos lá, vamos começar a isolar. É do tipo A e C, né? Então, eu vou ficar com 3x² igual a menos 4. Né? É isso mesmo? É menos 4. Deixa eu só ver se eu copiei certinho aqui nos meus... Não, aqui é mais. Aqui é menos, tá, pessoal? Aí ela vem para o outro lado mais. Tá? Eu copiei errado. Então, aqui é menos. Ela vem para o outro lado mais. Vem positiva. O 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com 4 sobre a raiz de 3. Ó, agora, isolando o x, eu tenho a potência ao quadrado, vai para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ser mais ou menos, né? Aqui são as raízes simétricas, a raiz quadrada de 4/3. Bom, como eu tenho aqui uma fração dentro de um radical, eu posso dividir tudo em dois radicais. Então, eu vou ficar com mais ou menos a raiz de 4 sobre a raiz quadrada de 3. Certo? Vamos jogar aqui para cima. A gente estudou isso no início do ano. Então, x aqui vai ser igual a mais ou menos, ó, raiz quadrada de 4 já existe. É exato, é 2, não é? Vou colocar o menos aqui, melhorar esses sinais para vocês não confundirem. E aqui ficou com a raiz quadrada de 3. Ó. Só que eu não posso deixar radical no denominador. Não posso deixar número irracional. Então eu vou racionalizar. Então x vai ser igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Lembra que a gente estudou isso no início do ano? Então, x vai ser igual aqui mais ou menos 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Vou cancelar expoente com índice, vai sobrar só o 3. Então, mais 2 raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Então, vou colocar aqui, ó, x1 vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a menos, né? Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Uma questãozinha um pouco mais trabalhada aqui, mas sem cálculo que vocês não conheçam. Agora esse daqui, pessoal, olha só, é do tipo A e C, então eu vou simplesmente isolar a incógnita. Então eu vou ficar aqui ó, com 2x ao quadrado, vai ser igual a 32 positivo, né? Então x ao quadrado vai ser igual a 32 dividido por 2. X ao quadrado vai ser igual a 16. Ó. Agora eu vou pegar essa potência ao quadrado e jogar para o outro lado, na forma de raiz. Só que vão ser duas raízes simétricas, uma positiva e uma negativa. Logo, x vai ser igual a mais ou menos 4. Vou colocar aqui, ó, x1 vai ser igual a 4 e x2 igual a menos 4. Ok? Bem simples e bem objetivo esses cálculos aqui, ok, pessoal? Agora a gente vai para as equações completas. Nela eu quero mais atenção,
porque nelas a gente vai trabalhar um teorema que vocês, uma fórmula, na verdade, que vocês já ouviram falar muito por aí, que é a tal da fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Para tudo, para tudo. Chegou a hora. Agora eu vou pedir a atenção de vocês. Chegamos nela, que vocês perguntavam para mim desde lá do 7º ano. Ah, professor, quando que a gente vai ver o delta? Quando que a gente vai falar do tal do Bhaskara? É agora. Chegou. Tá? Então, ainda seguindo os métodos de resolução, agora a gente vai falar das equações do tipo A, B e C, ou seja, das equações completas. Equações completas. O que eu faço para resolver equações completas, pessoal? Eu utilizo, utilizamos a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Bhaskara foi um indiano, né? Hindu é da religião. Foi um indiano, viveu muitos anos antes de Cristo. Depois eu vou ter a oportunidade de colocar essas datas para vocês aí, tá? Então, ele determinou uma fórmula para a gente estar resolvendo equações completas do 2º grau, certo? Como que é essa fórmula, pessoal? A fórmula é essa daqui, ó. X, que são as raízes, vai ser igual a menos B, ou seja, por isso que a gente teve que identificar lá quem é A, quem é B, quem é C. Elas vão aparecer aqui na fórmula de Bhaskara, tá? Então, menos B, mais ou menos a raiz do delta, ó, lembra que a gente viu as duas raízes simétricas no exemplo anterior? Pois é, mais ou menos a raiz, ó o delta aqui dentro, ó, a raiz de um valor delta, que é o que a gente chama de discriminante. Tá, pessoal? Toda vez que falarem discriminante, está se referindo ao delta dentro de Bhaskara. Tá? Então, menos B, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Basta a gente trabalhar essa fórmula. Onde a discriminante tem uma fórmula própria para ela, pessoal, que é o delta. Tá aqui, ó. O delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Discriminante, que é o delta, como eu falei para você. O nome verdadeiro do delta aqui dentro é discriminante. Ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Quando a gente estiver com a equação completa, a primeira coisa, calcula o delta. Depois que você achar o valor do delta, você joga aqui para dentro já substituindo B e A. As duas raízes que você encontrar ali, x1 e x2, vai ser derivado dessa fórmula aqui. Ok? Vamos fazer alguns exemplos. Beleza, vamos brincar aqui com esses exemplos, pessoal. Vou colocar mais além desses dois aqui, tá bom? Então, perceba, eu quero resolver essa equação da letra A aqui. Primeiro, ela é do tipo completa, não é? Então, eu tenho que identificar primeiro quem são as minhas invariáveis, A, B ou C. A, B e C, né? Então, eu vou colocar aqui do canto. A, B e C. Bom, o A vai ser 4. O B vai ser menos 3 e o C menos 1. Eu já vou deixar separadinho aqui do lado. Tá? A vai ser 4, B menos 3 e C igual a menos 1. Agora, pessoal, a primeira coisa que eu vou calcular aqui, como eu havia falado para vocês, vai ser o delta. Né? A fórmula do delta vai ser B ao quadrado menos 4AC, né? Vezes A vezes C. Aqui tanto faz. Então, vamos lá. O delta, então, a discriminante, vai ser igual a B ao quadrado. Ó, B é menos 3. Então, eu vou colocar menos 3 ao quadrado, menos 4, que já é da fórmula, tá, pessoal? Já é da fórmula, tá lá o valor. Vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 1. Então, o delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, ó, vai ficar 9, positivo. Agora, tudo aqui é multiplicação, né? Ó, menos com mais dá menos, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Logo, o delta aqui ó, vai ser igual a 25. Achei a discriminante. Tá? Agora eu vou encontrar as raízes. Eu vou jogar na outra fórmula do x, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a, ou 2 vezes a. Agora eu tenho informação suficiente aqui, já que eu encontrei o delta, né? Então, vou ficar aqui ó, com x igual. Prestem bastante atenção. Eu tenho aqui ó, menos da fórmula. Tá? Esse ponto aqui é muito importante. Eu peço para vocês prestarem muita atenção nessa passagem aqui. Porque um erro clássico
Muita gente sabe a equação de segundo grau, é a coisa mais fácil do mundo, porém ele erra aqui, ó, na hora desse sinal. Esse sinal aqui ele já é da fórmula. Então vai ficar menos b, o b também é negativo. Então aqui vai ficar assim, ó, menos 3, ok? Mais ou menos a raiz quadrada do 25, que é o delta que eu encontrei. Tudo isso dividido por 2 vezes 4. 2 vezes 4 ali, que é o A. Ok? Então, prestem atenção. Muita gente faz o quê? Confunde aqui, principalmente quando o B é negativo. Tá? Ele confunde esse sinal com o do B e já deixa o resultado negativo automático. Não. Nesse caso aqui, observa, menos do sinal vezes o menos do B, eu vou jogar aqui para cima, tá, pessoal? X vai ser igual, menos vezes menos vai dar mais, vai ficar positivo. Aí mais ou menos raiz de 25, que vai dar 5, dividido por 2 vezes 4, que dá 8. Ok? Pessoal, observem aqui agora. Não tem mais nada aqui, só descobrir o x. Nesse ponto aqui, agora, a gente divide as duas raízes. Eu vou ter o x1 aqui e o x2 aqui. Tá? Para x1, eu vou utilizar esse sinal de cima. E para x2, eu vou usar esse sinal de baixo, o menos. Então aqui, para x1, vai ficar 3 mais 5 sobre 8. E para x2, 3 menos 5 sobre 8. Daqui é que vão vir as duas raízes. Então aqui, ó, 3 mais 5 vai dar 8. Dividido por 8, 1. Já achei uma das raízes. x1 é igual a 1. E agora o x2, ó, vai ficar 3 menos 5, vou conservar o sinal do maior e subtrair, vai dar menos 2. Dividido por 8. Aqui dá para simplificar, né, pessoal? Vou colocar aqui x2. Dá para a gente dividir em cima e embaixo por 2. Logo, eu vou ficar aqui com x2 igual a menos 1 quarto. Acabou. Achei as duas raízes, certo? Utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Bom, é completa, vamos separar as invariáveis. A, B e C. A aqui vai ser igual a 1, ó. Quem está multiplicando x ao quadrado é 1. Não tem número junto com a letra, a gente sabe que o número é 1. B vai ser menos 4 e C menos 12. Aqui, já separei. Então agora vamos lá. Deixa eu até colocar um pontinho aqui para vocês verem onde é que começa o cálculo de cada fórmula. Então agora vamos determinar aqui quem é o delta, encontrar a discriminante. Vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b. Ó, b é menos 4. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Aqui. Logo, delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, vai dar 16. Positivo. Aí aqui, ó, nessa multiplicação toda, menos com menos dá mais com menos, menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 12 vai dar aqui... Oh, desculpa, aqui dá mais, né? Estou confundindo já. Menos com mais dá menos, menos com menos mais. 4 vezes 12 vai dar 48. Logo, delta aqui, deixa eu fazer aqui para a gente não perder muito tempo, vai dar 64. Achei a discriminante, delta. Agora eu vou jogar aqui para dentro. Então vamos lá. Aqui, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então vamos lá, vamos substituir. X vai ser igual a menos da fórmula vezes o menos do b. Então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 64. Deixa eu apagar aqui. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ok? Então, deixa eu fazer aqui embaixo mesmo. Aqui eu vou ficar com x igual a menos com menos vai dar mais 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 16 dá 8, né, pessoal? Dividido por 2 vezes 1, 2. Fiquei aqui com 4 mais ou menos 8 dividido por 2. Chegou nesse ponto aqui que eu não tenho mais nenhuma simbologia,
eu já posso separar aqui e colocar as raízes x1 e x2. Para x1 eu vou usar o sinal de cima, então vai ficar 4 mais 8 dividido por 2. E para x2 eu vou usar o sinal de menos, o de baixo. 4 menos 8 dividido por 2. 4 mais 8 dá 12. Dividido por 2 vai dar 6. Achei a primeira raiz. x1 igual a 6. E agora aqui, ó, 4 menos 8, vou conservar o sinal do maior e subtrair, vai dar menos 4. Dividido por 2, menos 2. Encontrei as duas raízes da equação. Não é difícil, galera. É bem simples. Vamos fazer mais dois exemplinhos? Beleza, vamos fazer mais esses dois exemplinhos aqui, pessoal. Olha só. Eu tenho aqui essa letra C, que é do tipo completo, né? Vou separar aqui as invariáveis. A, B e C. Depois que vocês estiverem mais práticos em relação a isso aqui, você não vai nem precisar mais fazer essa separação aqui, tá, pessoal? Batendo o olho, você já consegue substituir na própria fórmula, tá? Mas, por enquanto, como é o primeiro contato de vocês com esses cálculos, eu aconselho vocês a separarem as invariáveis, tá bom? Então, vamos lá. O A vai ser menos 1, tá vendo aqui? O B vai ser 10 e o C menos 25. Deixa eu ver se é isso mesmo que está anotado aqui. Perfeito. Vou deixar aqui separadinho. Beleza, vamos lá. Vamos calcular o delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado. Então, 10 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 25. Logo, delta vai ser igual a 10 ao quadrado dá 100. Aí, agora aqui, nessa multiplicação toda, menos com menos dá mais com menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 25 dá 100. Logo, delta igual a zero. Ih, professor, vou ter que tirar a raiz de zero. Raiz quadrada de zero é zero, gente. Entendeu? Então não tem segredo não. O cálculo continua, a vida que segue. Então vamos lá. Aqui então vou achar as raízes agora. B vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2A. Deixa eu melhorar esse delta aqui. Pronto, vamos lá, vamos substituindo. Então eu vou ficar com x igual a menos b, ó, observa que agora o b está positivo. Então vai ser menos com mais, vai ficar menos. Eu já coloco aqui, ó, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de zero dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Né? Então aqui eu vou ficar, deixa eu jogar aqui para cima. Então aqui eu vou ficar com x igual a menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de zero dá zero, dividido por 2 menos 1 dá 2. Agora perceba, pessoal, chegou aqui e vou ter x1, x2, as duas raízes. Eu vou usar para x1 de cima, menos 10 mais 0 dividido por menos 2. E na de baixo, aqui no x2, eu vou usar o sinal de menos 10 menos 0 dividido por menos 2. Ó, menos 10 mais 0 vai dar menos 10. Dividido por menos 2, vai ficar 5 positivo. Menos dividido por menos dá mais. 10 dividido por 2 dá 5. E aqui, menos 10 dividido por menos 0, desculpa, menos 10 menos 0, vai dar menos 10 dividido por menos 2, também vai ser igual a 5. Então, observem que eu achei as duas raízes iguais, pessoal. Eu achei aqui, ó, x1 igual a x2, que é igual a 5. Por que isso? Daqui a pouco eu explico para vocês. Eu vou primeiro fazer essa daqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que vai variar esse tipo de razão não, de raiz, de acordo com o delta. Na hora de você calcular o delta, você vai saber o que vai acontecer. Se vai ter duas raízes, se vai ter uma única raiz, que aqui no caso, né, ó, quando eu digo que as duas raízes x1 e x2 são iguais, significa que eu tenho uma única raiz, já que elas são iguais, né? E quando a equação não tiver raiz, professor, pode acontecer da equação não ter raiz, não ter solução? Pode acontecer sim, vocês vão ver agora aqui. Olha só, eu tenho aqui x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Vamos separar aqui as invariáveis A, B
o C. A vai ser igual a 1, B vai ser 2 e C vai ser igual a 3. Para aqui, ok? Vamos calcular o delta. Então, o delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Logo, o delta vai ser igual a B ao quadrado vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Logo, o delta vai ser igual a 4. Aí aqui, menos, né, vai dar tudo menos. 4 vezes 1 dá 4 vezes 3, 12. Delta vai ser igual a 4 menos 12, conserva o sinal do maior e subtrai, menos 8. É aqui que está o problema, pessoal. Que é o seguinte, veja bem. Como eu vou ter que extrair a raiz quadrada de um número negativo, lembram? Raiz quadrada do delta. A gente está procurando o delta aqui justamente para tirar a raiz quadrada dele. Como eu vou tirar a raiz quadrada de um número negativo se ele não existe? Raiz quadrada de número negativo não existe, pessoal. Então, toda vez que eu encontrar um delta negativo ou menor do que zero, né, que é a mesma coisa, eu digo que a equação não possui solução ou não possui raiz, certo? Então, toda vez que delta der negativo aqui, a equação não tem solução, certo? Por quê? Porque se delta é negativo, não vai ter como eu extrair a raiz quadrada de um número negativo. Isso aqui a gente já havia estudado, né? A gente já tinha estudado. Por que não existe raiz quadrada ou raiz par de número negativo? Porque busca-se uma raiz quadrada, um número que é elevado ao quadrado, que vai dar aquele número dali de dentro, né? No caso, não existe nenhum número que é elevado ao quadrado, que é par 2, expoente 2, que vai gerar um número negativo. Todo número elevado a expoente par fica o quê? Positivo. Então não tem como a gente extrair raiz quadrada de número negativo. Ok, pessoal? Vou colocar umas informações a respeito do delta falando sobre isso aqui, tá? Beleza, galera, para a gente finalizar aqui, pessoal. De acordo com o discriminante delta, como eu havia falado para vocês, ela vai determinar o que vai acontecer com as raízes. Se eu vou ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais, ou não vou ter raiz. Então, olha só, de acordo com a discriminante, que é o delta, temos que, quando o delta for maior do que zero, quando você encontrar um delta positivo, eu sempre vou encontrar duas raízes distintas, ou seja, x1 vai ser diferente de x2, vão ser dois números diferentes, ok? Quando delta for igual a zero, que foi um daqueles exemplos, se eu não me engano, o exemplo C que a gente acabou de fazer, que a gente encontrou delta igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, ou seja, x1 vai ser igual a x2. Foi o que aconteceu lá, a gente achou, acho que foi 5. Né? x1 igual a x2, que é igual a 5. Isso por quê? Porque o delta foi igual a zero. Tá? E quando o delta for negativo, ou seja, for menor do que zero, o último exemplo que a gente fez, não existem raízes, certo? Então, delta deu negativo, acabou a conta ali. Não existe raiz. x1 e x2 não existem. Ok, pessoal? Bom, só aqui a gente venceu não todo o conteúdo, mas 98% das equações do segundo grau. O resto que a gente vai ver são alguns detalhezinhos, tá? Que a gente já vai conseguir matar, que a gente vai conseguir vencer só com as explicações que a gente teve até agora, tá bom? Coloca uma atividadezinha, que é o importante. Beleza, galera, a gente vai começar bem na manhã, tá? Eu separei aqui umas atividades mais tranquilas para vocês fazerem. Com o passar do tempo, a gente vai se aprofundando mais, fazendo questões um pouco mais complicadas, não, um pouco mais trabalhosas, tá? Mas a princípio, como é o primeiro contato de vocês, vamos na manhã, tá? Então as atividades que eu vou pedir para vocês fazerem são essa. Página 207, número 1, tá? Página 211 é a número 4, só que na número 4, pessoal, está falando para vocês resolverem as equações de segundo grau através de complementação de quadrados. Eu não quero que vocês usem esse método, tá? Eu não cobro método, aí fora não cobra método, cobra-se resultados. Então, o método mais prático é Bhaskara. Então,
essa da 211, número 4, vocês vão fazer utilizando Bhaskara, ok? E página 214, número 1, tá? Repetindo, página 207, número 1, página 211, número 4, utilizando Bhaskara, tá bom? E página 214, número 1. No nosso próximo encontro online, eu vou começar a correção dessas atividades. Por favor, não faltem, porque esse exercício aqui, essa matéria, é de suma importância, não deixa de ser tão importante ou mais importante do que os outros que a gente já estudou. Mas esse daqui é muito utilizado no ensino médio, para onde vocês estão indo, né? Para onde vai ser o próximo passo de vocês, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.